Bruno, seja bem-vindo. A palavra é com você, tá bom? É, a- Além de se apresentar também, pode depois falar qual que é a dinâmica que você pretende aí para sua apresentação, tá? Se você prefere perguntas, se você prefere tudo depois, esses dois modelos já deram certo. Então, Perfeito. com você. Perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Agradecer pelo convite, dizer que é uma enorme honra estar falando aqui, uma turma bonita de geografia, licenciatura, UFMG, noturno, né? Uma grande alegria. Gente de garra, gente de luta e gente que acredita em duas coisas centrais, né? A primeira é de que vai haver um futuro e a segunda é de que é possível agir no presente para transformá-lo, né? Para construí-lo. Então, só essas duas coisinhas, além da conexão à internet, que eu preciso de vocês, para a gente se dar bem essa noite, e com isso já temos meio caminho andado. A dinâmica que eu pensei para a gente, até porque haveria uma outra convidada, era de fazer uma exposição bem curta, dentro da minha possibilidade, né? Porque eu sou bastante prolixo, vocês vão perceber. Inclusive, avisar o Pedro para me puxar a orelha se eu começar a viajar muito nos exemplos, assim. Mas, a princípio, é isso. Uma exposição curtinha, de uns 20 a 30 minutos. E vocês, por favor, façam várias perguntas, porque eu sei que esse é um tema complexo, espinhoso, por vezes até polêmico, né? Justamente por ser complexo, ele manifesta alguns afetos negativos, positivos, aguerridos na gente. Então, é isso. A princípio, a ideia é que vocês façam muitas perguntas e não fiquem acanhados. A gente vai trabalhar a partir dessas perguntas, tá? Não tem pergunta ruim, não tem pergunta óbvia, nada disso. Então, vamos lá. Preparei uma apresentaçãozinha aqui, bem bonitinha. Eu consigo compartilhar direto? Consigo, né, Pedro? Deixa eu ver. Consegue. A minha dica é você apresentar ali como, em vez da tela, ser a janela, que aí pelo menos tem mais chance de observar o bate-papo. Mas caso Perfeito. tiver dificuldade, a tela também resolve. Gente, só para deixar isso claro, a ideia inicial era que a Kelly, que é professora de geografia, fizesse uma participação junto com ele, mas os dois temas são tão assim densos que nós preferimos separar. Aí acho que é um destaque aqui da aula que eu preciso falar para vocês. O que seria a avaliação na semana que vem vai ser a participação dela. É bom que a gente fica até dá mais esse teor, né, para geografia, são dois professores de geografia. E a avaliação, eu falo em outra oportunidade o que vai ser a avaliação da parte 2, tá? Tudo que a gente está cobrindo na parte 3, a parte 2 vai ser mais simples e vocês vão entender. Vocês veem minha tela, tipo assim, claramente? Tá razoável ou tá meio pequeno? Perfeitamente. Tá, porque eu Tá ótimo. resolvi fazer no Canva para ficar mais bonitinho, porque eu tenho a fama de ter uns slides bem avacalhados, aí consegui baixar só como PNG. Não, Então, simbora. tá massa, tá massa. Perfeito. Então, vamos lá, galera. Essa pergunta cabeluda. Classe ou raça? Qual que é a categoria analítica determinante para a gente compreender o nosso país? Ou seja, a gente passou vários anos de desgraça, a desgraça está ainda vigente, correndo solto na rua, e a gente às vezes se pergunta, quem é, dentre os desgraçados, aquele que é mais desgraçado? Né? Quem é que está rodando mais nessa nossa realidade? Qual é a estrutura, quais são os marcadores que tornam uma pessoa mais ou menos suscetível a ter uma vida, uma realização enquanto ser humano trágica, muitas vezes até interrompida, né? E aí eu separei o nosso itinerário aqui de hoje com esses 4 pontos principais, mas o foco mesmo vai ser nos 2 primeiros, pelo menos para minha exposição. No debate a gente vai conforme for caminhando. Como a gente está falando de compreender o Brasil, especificamente, no aspecto humano, a gente está falando, então, via de regra de sociologia. Aí eu resolvi trazer para a gente uma breve categorização de conjuntos de olhares sociológicos sobre o Brasil, para a gente fazer uma divisãozinha entre essas 3 categorias, para a gente conversar, e depois pegar a que eu considero ser a mais completa
a mais adequada e a mais que consegue tatear no fundo e no centro da questão. Então, vamos embora. Prometo tentar correr agora para sobrar bastante tempo para a pergunta. Vamos lá. Eu vou precisar passar ou abrir foto por foto. E aí, zebrou, hein? Mas, Bruno, não tem pressa não, né? Tranquilo, tá. Tá? É o tempo Bem que você precisa aí. Professor clássico, né? Tiozão com dificuldades com a tecnologia, né? Mas não tô referindo a isso. Eu tô falando da questão do tempo que você vai gastar aí para apresentar essa parte. Perfeito. As perguntas podem ir encaixando. Posso abrir no próprio câmera? Aí, ó, essa inclusive é a Mari. A Mari, minha querida companheira. Igor, você havia levantado a mão? Era para essa colocação ou tinha algum outro ponto que você queria falar? Tá, vamos indo no artesanal aqui, porque eu já tô ficando... Tá. É para isso mesmo, é porque se ele puder colocar em tela cheia, vai ficar melhor para poder visualizar o slide. Tela cheia, tipo, esse zoom escroto aqui ajuda ou não? Tela cheia, eu acho que é compartilhar a tela. É isso? Não, tem um... Seu microfone mutou, Igor. Desse jeito tá servindo bem para mim. Imagino que para os outros também. Ok, para mim também. Tá, perfeito. Maravilha. Eu vou tentando resolver aqui conforme a gente vai. Então, dando para ver essa imagem dessa turma bonita aí, né? Viralizou, né? Como se dizem aí, alguns meses essa imagem, né? Que não preciso nem pedir para vocês escreverem ela. Aí vou querer pedir para vocês compararem com outra. A primeira imagem, né? Falta uma legendinha. A primeira imagem é uma reunião, né? De uma turma de uma empresa de investimentos, né? Uma empresa de cotação bancária, investimento no tesouro, renda variável, esse tipo de coisa. E essa segunda aqui é um pouco mais recente, é da turma que está na fila para comprar osso. Para comprar osso, literalmente osso, restos de animais, para se alimentar. E aí vocês já veem de cara que há um certo marcador, né? Há um marcador especificamente do tom de pele, né? E a gente vai se aprofundando, né? Dá para ver que a turma até... dá para ver que tem bastante gasto em pomada também, né? Pomada capilar, aquela coisa toda. Vamos lá. Então, gente, para a gente começar, esse aqui parece que são uns palavrões, mas junto com o palavrão eu trouxe rostinhos conhecidos. Espero que vocês não sejam novos o bastante para não assistirem Todo Mundo Odeia o Chris. Mas, então, são uma divisão em 3 principais conjuntos de olhar sociológico. Então, o primeiro seria o conjunto daqueles que têm um olhar justpositivista, já vou explicar esse palavrão. O segundo é o não justpositivista, e o terceiro seriam as visões críticas sobre a sociedade brasileira. Justpositivista é aquilo que vem do direito posto, ou seja, o direito posto pelo Estado. O direito é a norma. Então, a pessoa que faz, no caso, o sociólogo, que faz uma interpretação da realidade, de uma determinada realidade, faz um diagnóstico e, por vezes, até determina um tratamento, uma sugestão de ação na realidade, baseado no direito, baseado em instituições liberais, em tribunais, em contratos e assim por diante. E o principal, né, o mais conhecido de vocês, todos e todas, eu imagino que seja o Sérgio Buarque de Holanda, né, que tem aí a teoria do homem cordial. Ficou de boa essa parte, justpositivista, o que é? Para mim, acho que sim. Perfeito, tá. Vou passar aqui, ó, eu acho que eu consigo entrar um pouquinho melhor. Então, para comparar, eu optei por trazer esses personagens aí de Todo Mundo Odeia o Chris. Então, você imagina que você senta num bar,
num clube, numa loja de açaí, sei lá, o que vocês fazem, para conversar com cada um desses personagens e perguntar, pedir para cada um deles te explicar o que é o Brasil, por que o Brasil é como é em termos da sua sociologia, em termos do seu capital humano, por assim dizer. E aí, o Sérgio Buarque te explicaria mais ou menos como o perigo de Todo Mundo Odeia o Chris explicaria. Fala, ó, a coisa é o que é porque falta lei. Então, a lei vai até um certo ponto, a gente pega esse ponto e vai a partir dele. Daí que vem essas leituras que vocês vão poder notar que perpassam até hoje o nosso senso comum, de modo geral, que é o brasileiro por si só é um povo corrupto, a gente nasce corrupto, tem um jeitinho brasileiro, a gente não sabe lidar bem com as coisas, o brasileiro fala uma coisa pela manhã, à tarde ele diz outra, à noite ele vai dizer uma outra e vai te enganar, falta lei, falta fazer cumprir a lei, tem muita pessoalidade, né? A gente é muito do abraço, do cafezinho, do amor e pouco do contrato. Então, o estadunidense que é o cara bom, o europeu que é o cara bom, porque eles são do contrato, eles têm tribunais, a justiça lá é boa, a justiça é rápida, é um povo que sabe gerir as coisas e assim por diante. Vou tomar menos tempo, evidentemente, nessas leituras que devem ser superadas para a gente discutir as leituras mais completinhas, né? Evidente. Então, é isso. Imagina que os autores que buscam explicar o Brasil por essa ótica, eles seriam como se fosse o perigo de Todo Mundo Odeia o Chris. Ou seja, o que falta é lei. Ou, se não falta lei, falta fazer cumprir a lei. O segundo, e na minha humilde opinião, a comparação mais acertada, é o nosso querido Gilberto Freire, que traz essa outra noção horrorosa que perdura até hoje, da democracia racial, que vem baseada justamente nessa ideia de que, olha, nós somos um povo, aqui todo mundo é misturado, todo mundo é moreno, não tem essa de preto, branco, e por isso é todo mundo igual. Não tem, a gente é um povo muito pacífico, de modo geral. A escravidão aqui não foi tão ruim assim. Os portugueses, ele diz isso, tá, gente? Não são palavras minhas, não. Depois vocês vão lá no livro. Os portugueses amavam as índias e as negras, por isso que eles tiveram filhos com elas, e daí vem esse povo lindo, mestiço. Então é isso, né? Aqui é todo mundo misturado, a vida é boa e por isso a gente não precisa se estressar. Isso está dentro da leitura que a gente chama de não justipositivista, porque, nota, ele busca explicar, ele toma a realidade pelo que ela é, entre muitas aspas, mas ele busca explicar para longe daquilo que é contratual, daquilo que é regimental, que é normativo. Ele, inclusive, na principal obra dele, né, que é a Casa Grande Senzala, ele vai falar que há um microcosmo entre a Casa Grande e a Senzala, no qual você pode observar como se dão as relações no Brasil. E aí que ele vem com essas maluquices todas, de português amava índia e negra, essas coisas. A escravidão aqui foi muito tranquila quando comparada a outros países, e é por isso que o brasileiro é um povo pacífico e tranquilo, somos todos morenos e a vida é boa. Tudo certo por aqui? Até aqui? Maravilha. Então, essa imagino que seja a conversa mais agradável de se ter, né, dessas opções. Seria com o Julius. O Julius vai te explicar... faltou explicar a metáfora, né? Senhorita Morel, vocês lembram desse personagem, né? Super hipersexualização, essa coisa maluca, tudo muito bom, né? Deu pra entender. Ela, no seriado que eu não tô lembrando dela, pra falar a verdade. Ela é a professora, cara. Professora? A professora, que o Chris chega atrasado e fala, chegou atrasado porque seu pai bateu na sua mãe, né? Ou você não pode chegar bêbado na aula, coisa do tipo. Seu povo, eu sei que seu povo gosta disso, mas, sabe, é um misticismo, assim, maluco. Saquei. Perfeitamente. E, por último, esse camarada aí, que é o Julius, que ele, resumidamente, ele vai falar, a gente é assim porque a gente é trabalhador. E ser trabalhador implica numa série de questões. Implica em ter como única opção de sobrevivência a venda da sua força de trabalho, ou seja, trabalhador não é aquele que realiza um ofício, né? É aquele que, para beber água, para comer, para ter um buraco para fazer xixi, ele precisa vender sua força de trabalho. E é justamente
através da explicação, tomando isso como centro da explicação, que aqueles sociólogos que a gente chama de críticos vão explicar como é a sociedade brasileira. Ou seja, vão considerar o contexto do capitalismo global, vão considerar a inserção do Brasil nesse contexto, que seria uma inserção dependente, né? O que o Florestan Fernandes chamava de capitalismo dependente, e vai ver como isso configura as nossas relações aqui dentro. E aí, ele tem uma das principais teorias do Florestan, é a do circuito fechado. Ou seja, ele diz que aqui há como se fosse uma autocracia burguesa. E o que seria esse, primeiro, né, esse circuito fechado? Seria justamente a junção da ação da burguesia com os meios de comunicação privados, com as forças armadas e com o judiciário. Ou seja, esses atores estão sempre agindo em consonância, e se por algum acaso algum está agindo um pouco aquém do que deveria agir, o outro emerge para tampar esse buraco. Ou seja, qualquer vez que a gente ameaça ter algum tipo de mudança substantiva, um desses atores dá a cara para resolver a situação e trazer ela de volta para o controle do capital. Ou seja, em 64 a gente viu que quem deu a cara, a testa do golpe foram as Forças Armadas, mais recentemente a testa do golpe foi o Judiciário, mas sempre tendo como outras estancas, outros pilares, esses elementos, né? Meios de comunicação, que é aquilo. Aí vocês voltam naquelas outras duas teorias, né? O nosso povo não é muito bom de gerir nada, então tem que vender, o americano que sabe mexer, e assim por diante. O Florestan vai dizer isso na década de 80? Um pouco antes. Ele morre em 95, o alto da produção dele foi 40, 50, 60. E nesse momento ele já tinha identificado aí os meios de comunicação privados e as Forças Armadas como Sim. Cara, o Florestan é assim, é um cara. O Florestan é um cara. Uhum. E isso, exatamente. Ele já estava falando dessa autocracia burguesa que envolve todos esses elementos. E tem um pontinho aqui que, se der tempo, a gente entra nele, que é justamente essa noção do capitalismo dependente. Ou seja, o capitalismo explora a força de trabalho e gera um excedente. Fato, beleza. Por a gente estar numa posição dependente nesse sistema, esse excedente não fica aqui. Aí o Florestan vai dizer que isso dificulta até a gente pegar o que seria um troquinho e dar uma distribuída, melhorar as condições de vida de forma minimamente digna para o nosso povo. E, por fim, ele diz que há uma continuidade do padrão cultural de um padrão cultural de inferiorização do povo negro. Isso a gente vai ver numa linha do tempo que está aqui organizada. Eu sei que isso vem, gente, mais ou menos como um clichê, mas eu acho que essa exposição gráfica é bem didática, no sentido de que ela foi feita bem cuidadosamente para ver o tempo que a gente passou com a escravidão legalizada, vamos dizer assim. E, para além dos horrores mais óbvios e evidentes da escravidão, né, os flagelos físicos, enfim, aquelas coisas mais óbvias, tem um certo detalhe, que não é tão detalhe aí na visão daqueles que são críticos, que é o modo de produção. Ou seja, a gente viveu 378 anos sob um modo de produção escravista. Houve essa transição, que pretensão, né, que os autores vão chamar de modernização conservadora. Essa transição não se deu com energias de baixo para cima. Foi uma transição muito negociada, muito meia-boca, como nessa altura a gente já sabe que foi a abolição da escravidão, né, lá em 1888. Mas ainda assim, veja, se tivesse havido alguma transição energética, vamos dizer assim, imagina a dificuldade. Olha, dá mais ou menos 74%, 75% da nossa história sobre esse modo de produção. E aqui está o centro da análise do Florestan, na minha opinião, o centro da análise que que possibilita até os estudiosos do racismo no Brasil a fazer uma avaliação bem concreta, que é a inclusão a formação da classe trabalhadora brasileira
deixou os negros à margem, porque juntamente nessa transição houve a importação de mão de obra, vamos dizer assim. Então tiveram vários incentivos para trazer imigrantes europeus para ocuparem esses trabalhos assalariados. E vamos ver, ó, esse era para ter um asterisco aqui em cima na data, mas olha só, após a abolição, em apenas 10 anos, ou seja, de 90 a 1900, entraram no Brasil mais de 1,5 milhão, né, arredondando, de imigrantes. O dobro do número de entradas nos 80 anos anteriores. E, Pedro, você tinha até perguntado, tá aqui uma observação, ó, o palco de uma das principais obras do Florestan, né, que foi a integração do negro à sociedade de classes, foi em 1940 em São Paulo. Então, ele viu esse processo da industrialização, ele viu essas vagas de trabalho né, muito superiores, né, a vaga de trabalho escravo, serem ocupadas pelos imigrantes, e a partir daí ele bolou esse conjunto teórico dele, sabe, esses pilares que edificam o pensamento dele. Eu estou indo muito rápido ou está razoável? A minha percepção tá... O ritmo tá ótimo. Perfeito. Então, só retomando até aqui, temos essas três principais conjuntos de explicações, né? Vocês veem que a primeira e a segunda, por mais que a segunda, via de regra, possa representar um avanço em relação à primeira, ela ainda assim falta chegar ao fundo da questão. Então, a gente pode dar vários exemplos, de novo, né, para tomar cuidado para não me perder nos exemplos, é contra a lei matar, mas filho de rico pode matar. Ou seja, temos vários, Thor Batista atropelou não sei quantos ciclistas, jogador de futebol pode matar, não precisa nem ser burguês bilionário, basta ser filho de rico branco que não é tão contra a lei matar. Aí já cai de terra a explicação justpositivista, né? Então, não basta estar na norma, não basta fazer cumprir a norma. A norma é o elo mais fraco da sociedade. Isso a gente vai ver se der tempo mais para frente. Não justpositivista. Aqui, por ser uma definição por negação, tem várias que cabem aí dentro. Por exemplo, o próprio Michel Foucault, que é um imenso filósofo, ninguém duvida, ele é um não justpositivista. Ele olha para as relações de poder, ele tenta dar conta da realidade, mas ele não chega naquilo que a estrutura. Coisa que só os críticos fazem. Ou seja, o centro do nosso problema é o fato de que uma pessoa tem que acordar em Santa Luzia, 3h30 da manhã, pegar 3 ônibus para ir limpar o chão no Mangabeiras, senão ela não tem luz em casa, senão ela não come, senão ela não tem roupa no corpo. Então, a partir daí é que se dão as outras desgraças da sociedade. Mas a desgraça maior é justamente essa. Tá aí suave, né? E aqui, gente, esse conjunto de autores, de sociólogos, né, dos quais eu destaquei só o Florestan, mas tem vários, foi Mauro Marini, Caio Prado Júnior, Eliette Safiotti, enfim, uma porrada. Isso que eles vão chamar de modernização conservadora é justamente essa passagem no pós-abolição que não é muito bem uma passagem. Ou seja, o Brasil começa a caminhar para ser de perfil urbano, né? Claro que isso tudo são generalizações, mas só para a gente simplificar e para a partir daí gerar as dúvidas. O modo de produção, que é uma transição central, ele passa do escravista, do escravagista, para o capitalista. A mão de obra vai do escravo para o assalariado. Aqui, aquela observação que eu tinha feito, o trabalhador, que antes era negro brasileiro, ele passa a ser branco imigrante, via de regra, europeu. A nossa base produtiva, evidentemente, nunca deixou de ser agrária, mas começa a ter um perfil também mais industrial. E esse aqui é uma questão central. A natureza das propriedades é a mesma nesse período inteiro, né? E eles não tiveram nem vontade de fazer parecer diferente, né? Ou seja, o que era latifúndio ontem é latifúndio hoje, vai ser latifúndio amanhã, muito provavelmente. Perfeito. Vamos passar. Isso aqui, eu acho que eu vou... vamos fazer o debate das outras partes primeiro, porque essa aqui já entra numa outra seara. Eu só queria
antes da gente entrar nessas finais, eu queria só trazer bastante para a nossa realidade aqui de 2022, né? Esse ano a gente tem eleição, não vou entrar em nenhuma polêmica muito quente, né? Por isso até peguei esse bonito rapaz aí dos olhos castanhos, que já não é mais candidato, né? Era pré-candidato, mas perdeu as prévias do partido. Que é o seguinte, a gente vê, se a gente, a partir desses autores, a gente pode concluir que, via de regra, a estrutura de classe e de cor ou raça se sobrepõe, se a gente desenvolve políticas que atacam aquilo que é público ou que sucateiam aquilo que é público, a gente, via de regra, está atacando as pessoas negras, uma vez que essas classes se sobrepõem. Daí que rolou um artigo na Folha de São Paulo, salvo engano, ou foi a fala dele no Roda Viva, eu acho, do Silvio Almeida, que falou que é impossível defender medidas de austeridade e ser antirracista. Ou seja, não tem como falar essas coisas aí, responsabilidade fiscal, defender PEC da morte, né? Essa PEC aí que foi aprovada em 2016, que congela investimento público, restringe somente ao crescimento da inflação. Não é possível fazer isso e ter uma retórica de falar, não, mas olha que coisa horrorosa, morreu alguém no supermercado, sabe, o segurança matou, a polícia matou 27, fuzilaram mais um carro com gente preta dentro, até quando o Brasil vai ficar assim? Você fala isso de manhã e de tarde vai para a televisão falar, mas tem que segurar a onda, não pode fazer investimento público, escola pública é ruim, tem que deixar na mão da iniciativa privada. Essas falas são rigorosamente incompatíveis. E acho que é isso, para a exposição inicial, senão eu vou ficar falando aqui até 11 horas da noite, vamos para o debate, vamos para a conversa. Bruno, duas questões aqui, eu vou me dar aí o direito de passar na frente dos demais, incluindo... na verdade, não sei se eu deixei isso claro para você, os grupos prepararam questões para serem feitas, isso como processo avaliativo, mas também, como nós já sabemos, o público bagante aqui tem direito a perguntas também, eu vou me dar o direito de passar na frente. Assim, não sei se eu criar aqui um assunto para a gente terminar, ou pelo menos para a gente começar a chegar a alguma conclusão lá para as 2 horas da manhã, mas você falou sobre antirracista, e esse conceito, eu acho que ele é um pouco mais forte do que não ser racista, ou não gostar do racismo, né? Eu acho que ela tem aí uma força. Um desafio, uma provocação, sei lá, um experimento aqui. Teria como pensar em... Pode até partir para os exemplos mesmo, de formas antirracistas que se encaixam no justpositivismo, não justopositivismo e o antirracismo crítico, assim? Seria possível a gente... Eu acho que para fixar melhor esses conceitos e pensar em ações antirracistas, acho que você já explorou isso, mas assim, pontuar aqui... Entendi. Se quiser fazer mais questões, eu... Tá, aí a outra que eu queria também, como provocação, e às vezes eu tendo a já ensaiar algumas respostas para ele, é que gostei muito assim do seu slide sobre a modernização conservadora, né? Na verdade, é um assunto aqui que eu acho que vai voltar em algum momento aqui na nossa disciplina, se não é que já tenha passado. E você coloca lá um modo de produção, em outro slide também um modo de produção escravista. Pode ser ignorância minha, mas eu nunca tinha visto com essas palavras, um modo de produção escravista. E aí você coloca, né, modo de produção escravista para o capitalismo. E aí eu fico às vezes pensando o seguinte, se esse modo de produção capitalista, ele se concretizou de fato em todo o espaço brasileiro, por assim dizer, né? Se o capitalismo chegou em todas as partes. Quando eu falo isso, obviamente eu não estou desconsiderando que óbvio que é um modo de produção hegemônico e todos os espaços estão de alguma forma servindo a esse modo de produção. Mas o capitalismo, ele chegou, o capital hoje é um fator, né, um modo de produção capitalista, da forma como que ele produz, distribui
e cria desigualdades, ele de fato chegou, por exemplo, em locais onde o trabalho assalariado talvez nunca tenha chegado, por exemplo, que a informalidade se fez presente desde o 1888, nunca se chegou. Enfim, é algo que eu tendo a pensar que não, né? Não da forma como claro, o capitalismo dependente é o capitalismo dependente, mas não como o capitalismo poderia ter chegado se ele realmente tivesse colocado ali a lógica da propriedade privada, a lógica do trabalho assalariado, da mais-valia, mas também se retirar todos os outros fatores e colocar assim, olha, se você tem capital, você mobiliza socialmente, se você não tem capital, você não mobiliza. Eu acho que no Brasil não é bem assim, né? Enfim, é isso. Ótimas perguntas, as duas. A primeira é assim, simples e objetivamente, não. Juspositivismo e antirracismo é incompatível, porque se você faz e aí sim, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu estou desde 2018, então vamos fazer 4 anos que eu estou viciado em filosofia do direito, só estudo isso, filosofia do direito, não. Quando você vai fazer uma recomposição histórica do direito enquanto manifestação de poder técnico, jurídica, você vai ver que o direito como a gente conhece ele sempre foi instrumento de dominação, sempre. E esse é um ponto legal que eu até tinha deixado para trás na fala, que eu estou falando de Brasil, mas veja como é legal, se a gente falar de Inglaterra, até alguns séculos atrás, o povo majoritariamente oprimido lá não é o povo preto, mas sim os irlandeses. Então, o direito lá servia, como serve aqui para mandar jovem preto para cadeia, esse tipo de coisa, ele servia lá para aprender irlandês, entende? Nos Estados Unidos, serve para aprender mexicano, uma vez que a população negra lá é só 13% a 14%. Então, juspositivismo e ser anti-opressão não funciona. Você pode ser, na retórica, você pode ser o que quiser, né? Mas na prática, não caminha junto mesmo, porque o direito... tem autores que você até... Um deles é o Evgeny Pachucanes, que é um grande filósofo do direito, que ele vai dizer que o direito, na verdade, é subjetividade jurídica. Ele só existe para nós sermos colocados como iguais para a gente poder fazer trocas capitalistas. Ou seja, eu não tenho nada, você tem uma fábrica, mas vocês são iguais perante a lei, então eu troco, aquela coisa de negociar com o patrão, né? Agora o funcionário pode negociar com o patrão livremente, né? Eu negocio com você um copo d'água e 2 marmitas por dia e trabalho 12 horas. E a lei pode, e a gente é igual porque a lei diz que a gente é igual. Já não juspositivista e antirracismo rola tranquilamente. Só que aí a gente vai ver que o discurso chega num certo fundo. Nessas roupagens, né? Eu estou tentando pensar num exemplo prático, mas veja, imagina a turma bem intencionada vai junto e vai fazer um projeto social, uma iniciativa numa comunidade, e lá, a gente desenvolve vários trabalhos com a galera, e a gente vai vendo que do grupo de 20 jovens que entraram, eles vão abandonando pouco a pouco, vão saindo, vão continuando tendo certos problemas, e se a gente for cutucar, se a gente for tentar tatear a fundo de onde vêm esses problemas, a gente vai ver que está no fato de que se a mãe ou o pai não tiverem dinheiro, não pagam as contas. E no caso, às vezes, tem a mãe, o pai e 5 filhos. E aí tem que a mãe, o pai e mais 3 trabalhar. Então, essa ter que trabalhar, ter que vender força de trabalho para subsistir, isso é o que estrutura a maior desgraça. Ou seja, ser abordado pela polícia, horroroso. Ser alvo principal do Estado, horroroso. Passar por desconfortos em espaços públicos, em shopping, supermercado, parará, pororô. Ser considerado feio, não ter propaganda com a tua cara, com o teu cabelo, esse tipo de coisa. Tudo horroroso. Mas o que estrutura isso é um outro elemento. E aí a gente entra na seara crítica. Deu para pegar, mais ou menos? E aí que está a centralidade acho que do segundo vídeo que eu enviei para o pessoal, do Silvio Almeida, quando ele fala que são lados que, via de regra, têm um ranço um do outro,
e que é improdutivo para todo mundo. Então, os marxistas têm essa ortodoxia debilóide de achar que classe é uma coisa abstrata e não querem dialogar, acham que classe vem antes de raça. E o pessoal do movimento negro, com muita razão, muito entendimento, de forma muito compreensível, devido ao ataque constante às suas subjetividades, inclusive, achar que essa galera é um saco de dialogar e querer resolver as coisas sabe, passar a pomada para o alívio imediato. Então, tipo, nossa, olha que coisa linda, agora tá cheio dos nossos nas propagandas, nas universidades, sabe? Tipo, porra, massa pra caramba. Mas e aqueles outros 90% que ainda estão completamente à margem de qualquer tipo de vida digna, inclusive? Então, justamente, eu não sei se ficou evidente, né? Eu não queria dar resposta de bandeja, assim, mas a resposta, a princípio, para a pergunta é uma falsa pergunta, porque o conceito classe se materializa na realidade concreta de cada especificidade geográfica. Ou seja, aqui no Brasil, a nossa classe trabalhadora, a nossa classe dos explorados, é preta e, via de regra, mulher. Pensa em quem faz os trabalhos mais desgraçados, limpar a privada toda mijada de homem, sabe? Quem pega ônibus, 3 ônibus, fica 4 horas no transporte público para fazer isso. Ficar costurando, machucando, usando água sanitária, aquela coisa acaba com sua pele, acaba com seu pulmão, o dia inteiro. Bater, levantar a laje no sol. Qual é a cor e qual é o gênero, via de regra, das pessoas que estão sujeitas a esse tipo de trabalho no nosso país? Então, aqui, se a gente está falando de classe, a gente está falando, a classe aqui tem um marcador de raça e, via de regra, tem um marcador de gênero. Agora, eu dei o exemplo da Inglaterra, lá o marcador é diferente. Hoje está ficando mais parecido, mas, via de regra, eles construíram a sociedade dele baseada em exploração de irlandeses. Nos Estados Unidos, a população negra é 13%. Então, eles têm que oprimir, dominar uma galera bem maior. Então, domina mexicano, domina, sabe? Juntam a turma toda. Então, é só para entender, assim, quando a gente fala de classe, a classe se manifesta de acordo com as particularidades de cada lugar. Ou seja, a gente vamos pensar em Santa Catarina, onde tem uma população negra muito pequena. Lá, inclusive, deu problema para o Gessé, né, que ele foi dar uma palestra lá e usou um termo que vários sociólogos estadunidenses usam, que é lixo branco, né, que é um termo sociológico, apesar de ser um pouco ofensivo, assim, mas falou, aqui é praticamente feito de lixo branco, e a galera enlouqueceu, assim, o prefeito da cidade censurou o bagulho, foi quente. Mas você vai pensar, a classe trabalhadora numa cidadezinha, Concórdia, em Santa Catarina, você não vai estar pensando numa classe trabalhadora de regra negra, você vai estar pensando numa classe trabalhadora que é branca. Mas ainda assim, são explorados, passam um pouco de diabo amassou, mas deu para entender? Tem uma certa diferença. E a segunda é perfeito, cara. Tem até um exemplo que eu gosto muito de usar, que é de Nova Serrana. Você conhece? Cidade do Calçado, paralelo, né? Justamente. Vê, o capitalismo, lá ainda tem... lá tem trabalho infantil, tem trabalho análogo à escravidão, semi-escravidão, cada um tem um nome bonitinho para dar, né? Que no final do dia é escravidão, sem o chicote estar lá tanto. Mas essa lacuna, esse lugar onde não bate sol do capitalismo, vamos dizer assim, das regulações trabalhistas, pelo menos, ele só existe para atender o mercado consumidor, que é a nossa querida Oiapoque aqui, por exemplo, do nosso bonito calçado de R$50, que é feito em Nova Serrana com trabalho infantil. Ou do celular de R$2.000, que é feito num tal outro lugar com trabalho infantil. Agora, por exemplo, você pegar no interior do Maranhão, tem uma prática ainda que é ser pago por sorte. Não sei se conhece essa expressão. A pessoa paga por sorte. Então, ela trabalha vamos supor, na pecuária o ano inteiro. E na hora do corte, o patrão lá dá tantas cabeças, assim, umas X quantas cabeças, e fala, se tiver doente, deu azar. Se tiver boa, você tem churrascão aí para um tempo bom. E a gente tem esse regime de trabalho. Então, e eu acho super difícil dizer, sim, que o capitalismo chegou aí, né, nessas relações de trabalho, principalmente mais isoladas dos centros urbanos. Mas elas se organizam de uma forma a nutrir esses centros onde a vida é capitalista, né? Então, a gente vai no mercado, tem uma moça lá que é paga para não te deixar sair com um saco de arroz, a não ser que você dê para ela R$50. Então,
essa dinâmica existir é o que faz o cara lá do interior falar, você vai ganhar arroz se você trabalhar. Então, essa discussão conceitual é interessante para a gente não fazer não ser ahistórico, né? Não fazer umas bizarrices, mas se a gente for levar essa análise, esse olhar crítico às últimas consequências, a gente vai notar que cada especialidade dessa, claro que com várias exceções, tem várias exceções de auto-organização, de autogestão, que propriedade coletiva da terra, a gente tem vários exemplos super otimistas, mas, via de regra, elas estão inseridas lateral ou visceralmente nesse sistema. Perfeitamente. Tô louco aqui para fazer réplicas e aprofundar mais, só que eu queria ver antes o seguinte, se alguém aqui da turma, ainda enquanto momento livre, quer fazer algum comentário, alguma pergunta, acho que é um bom momento. Quem quiser fazer, levanta a mão, escreve o nome aqui no chat, tá, gente? Fica à vontade aí. Pelo que eu entendi, o Bruno deixou aberta essa possibilidade aí durante toda a apresentação, né, Bruno? É uma mesa remota. A Ananda, eu estou pronunciando certo? É Ananda Fernandes? A Ananda falou da conceituação que o Silvio Almeida fala, lembrando da Michelle Alexander, do salário psicológico, né? Que é um termo muito legal, assim, que é um componente, inclusive, que faz a coisa funcionar. Ou seja, por que o branco que é desgraçado, tipo esse banco do interior de Santa Catarina, que eu dei exemplo, ele não surta? Porque ele fala, puta, pelo menos sou preto, sabe? Eu saio ali, se eu botar uma roupa muito arrumadinha, eu entro no shopping, sabe? Fazer um cortezinho lá de R$20, eu entro num shopping, sou super bem atendido, sento, como, a polícia passa, me cumprimenta, dá bom dia, me passa a mensagem do WhatsApp, sabe? E isso ela chama de salário psicológico. Que o cara fala, eu sou um trabalhador, eu sou explorado, eu preciso trabalhar de sol a sol, senão minha família não come. Mas, olha só, eu não sou preto. Porque o preto faz a mesma coisa e ele ainda é humilhado, assassinado, coisas mais. Só eu explicitando, né, o que é esse termo salário psicológico que a Michelle Alexander fala no livro A Nova Segregação. Façam perguntas, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Senão eu vou falar mais, muito mais. Bruno, se quiser aí, a gente pode combinar assim, caso alguém queira fazer um comentário, ou faz de forma espontânea mesmo, ou escreve aqui o nome, né? Levanta a mão, escreve aqui, que aí o Bruno tá atento. Mas assim, Bruno, o que você tiver aí mais para falar. Natália abriu. Vai lá. Iba, fala, Natália. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Não é tão específico quanto. Quer dizer, eu acho que seja assim, específico, mas, enfim. Não sei se vai ser muito superficial, desculpa. Não, não tem nada disso não. É porque assim. Gente, vocês não fazendo pergunta de futebol, pra mim tá ótimo, tá? O resto, assim, mando tudo. Deixa eu tirar aqui. Não, enfim. É porque existe aquele documentário da Netflix, 13ª Emenda, que mostra o processo de criminalização, né? Com a 13ª Emenda. E aí eu lembro que eu estava vendo uma entrevista do Kanye West e aí o entrevistador meio que questiona ele pelo apoio ao Trump, porque o Trump é super racista, enfim, isso é o que todo mundo tem e que de fato mas assim, que o Obama seria o sonho da galera, tipo assim, o cara legal e tal. E aí ele bota isso como contraponto, falando, beleza, a gente teve o Obama aqui agora, mas ele não fez nada pela população negra, por exemplo. A gente tem a 13ª Emenda, ele não tirou ela. E aí eu queria entender, e de fato, assim, é um questionamento plausível, né? Eu queria entender até que ponto ele, como indivíduo, mesmo sendo presidente, até onde ele consegue ir, se, enfim, faz parte de uma política dele não fazer nada, ou se ele realmente não poderia fazer. Não sei se eu fui clara, mas assim, até onde ele pode ir, ou ele só não foi porque não quis. Queria moldurar essa pergunta. Ótima pergunta. Excelente o exemplo também, gostei. E esse exemplo é a materialização de uma contradição. E aí, se vocês me permitem, tomara que vocês não fiquem chateados, mas se ficarem a gente vai conversando também. Esse é o problema com algumas ideias, alguns conceitos da moda, como aquele popularizado pela filósofa Djamila Ribeiro, que é o do lugar de fala.
que é uma ideia bastante equivocada de que a pessoa oprimida, toda pessoa oprimida tem noção da sua condição de oprimida e automaticamente representa os interesses de todos, congrega e representa os interesses de todos os oprimidos. Ou seja, o Barack Obama chegou lá e fez o que um presidente estadunidense imperialista faria. Ele tocou a máquina. A máquina está lá para ser tocada. Se ele não quisesse tocar a máquina, iam tirar ele de lá. Imagina se ele fala, não, olha só, nossa relação com o Brasil está muito abusiva, a gente compra tonelada de minério de ferro a um preço centavos e as barragens estão estourando lá, vamos fazer uma coisa mais bonitinha, vamos pagar mais, vamos ajudar os caras com segurança de barragem. Os capitalistas, detentores de meios de produção dos Estados Unidos, iam falar, obrigado, tchau. Ele ia ser assassinado, iam inventar um crime qualquer para ele para meter um impeachment, coisa do tipo. E vocês veem que essa ideia, ela opera, ela é um veneno com o qual a gente tem que ter cuidado, porque ela opera na ponta de lá e na ponta de cá. Ou seja, a gente imagina, então, que o Obama, por ser um homem negro, saberia o que são as opressões e automaticamente seria um aliado nosso, quando, na verdade, não foi bem assim, não foi aliado nem do povo negro estadunidense, né? Muito menos de um país de capitalismo dependente, que está inteiramente sujeito às vontades, né? Vontade talvez seja uma palavra simples, mas às demandas estadunidenses. E ele funciona no lado contrário também, que é a gente imaginar que todo aquele que incorpora o fenótipo disso que é, né, o clássico, o homem branco, hétero, cis, com dinheiro, de meia idade, é automaticamente nosso opressor. Então, eu falei de futebol, vou dar um exemplo aqui engraçado, mas no mesmo tempo que o Barack Obama não é nosso aliado, o goleiro Fábio do Cruzeiro não é nosso opressor, entendeu? Mesmo sendo um homem branco, hétero, de meia idade, com dinheiro, ele não é o cara que constrói a opressão em cima do nosso povo, em cima dos pobres brasileiros, em cima dos miseráveis, em cima do povo preto, em cima das pessoas trans, em cima da comunidade LGBTQIA+, e assim por diante. E outro exemplo, a vice-presidente agora, que entrou com Biden, a Kamala Harris, uma mulher negra, parará, pororô, aí a gente fala, é isso, agora, maravilha, agora a vida das mulheres negras vai ser boa. Não, tá lá, vai fazer um ano de governo Biden, nossas mulheres negras são, via de regra, ainda estão fazendo serviço doméstico, igual as nos Estados Unidos, estão fazendo serviço doméstico, trabalhando na área da saúde, na linha de frente do combate à Covid, morrendo, levando doenças para a família, e assim por diante. Ah, ela não quis? Não sei. Ela pode até querer, mas o negócio é que quando ela bota o bloco na rua, fala, ó, vamos resolver, para tirar essa desgraça, essa opressão de alguém, precisa equilibrar um pouquinho as coisas. E nesse equilibrar, alguém perde. E esse alguém que perde, geralmente é o dono da Fox News, da CNN, da Globo, da igreja, do carro, da empresa, e assim por diante. Então, daí que vem essa denominação crítica, porque ela vai ao fundo da questão. Porque se a gente para, por exemplo, no justpositivismo ou no não justpositivismo, a gente vive num mundo no qual, olha, basta começarmos a eleger pessoas pretas, oprimidas, desgraçadas para os grandes cargos e a vida vai se resolver. Não, um preto opressor é ainda assim uma pessoa que vai fazer com que as outras precisam trabalhar para comer. Então, te respondi, Natália, ou acabei viajando? Não, perfeitamente. É isso. Maravilha. Aí. Obrigada. E só extrapolando para a nossa situação atual, né? Às vezes tem, principalmente vocês jovens, né? Eu vejo nos meus alunos também a confusão, mas como pode, professor? O cara é pobre, preto, fudido e volta no Bolsonaro, que diz contra isso tudo. Fala, gente, sabe? O Bolsonaro fala, ó, tudo que tá aí tá uma merda, tá uma desgraça, eu vou acabar com tudo. Ele não tá errado, entende? Tipo assim, a vida tá uma desgraça, tá tudo errado, tá tudo ruim. O negócio é que ele quer acabar com acabar com um X conjunto de coisas para um X conjunto de fins. Então, e isso que eu chamei de... Tem até um livro que eu vou recomendar para vocês, talvez a prioridade na lista de leituras, que chama Armadilha da Identidade. É um professor universitário paquistanês, lá dos Estados Unidos, e ele retoma essas lutas e fala justamente como, se a gente for fazer essas leituras, a gente vai cair em certas armadilhas e a gente não vai entender o que acontece. Então, imaginemos, a gente
pode eleger um presidente da República pobre, que passou fome, operário, que não soluciona a pobreza de forma... Entendeu? Tem essas contradições, tem essas realidades. Assim, a dúvida que eu acho que eu mais estava esperançoso em retirar, eu acho que eu vou voltar com ela, acho que mais confuso, assim, bom, eu acho que eu tô alinhado com o seu pensamento, assim, sobre essas, né, o que você disse sobre a armadilha, lugar de fala, essas críticas, mas o opressor, ele enxerga essa identidade, né, na hora que eu vou ser racista, eu não vou ser racista aleatoriamente com qualquer pessoa. Eu vou enxergar alguns símbolos para isso, né? E um deles seria, vamos dizer assim, de forma geral, a cor da pele. Mas essa cor da pele não é o suficiente para você dizer que você não vai ser também. Eu fiquei um pouco confuso com isso, mas eu acho que também não vou ter essa resposta, não sei. Vai. Ela, maravilha, ó, você sempre parece que foi combinado, mas você levantou uma aqui para eu cortar. Tem um slidezinho aqui que eu quero fazer uma safadeza de induzir conclusões de vocês, porque nosso tempo é curto, mas vamos lá. Curto assim, né, galera? São discussões seculares, né? Então, que é esse apêndicezinho, que é uma crítica ao conceito de raça. Vou começar, Pedro, para responder essa pergunta, vou começar da conclusão que eu queria induzir, que é: a raça é um fenômeno essencialmente, incontornavelmente relacional. Raça não é uma categoria que é autoconstituída. Ou seja, eu só sou preto de acordo com a pessoa que me olha. Eu não sou preto sozinho. Assim como aqui... Veja, e aqui eu trago uns exemplos muito legais para a gente pensar. Aqui a gente tem uma comunidade imensa de libaneses no Brasil. Vou dar 2 exemplos de espectros políticos diferentes, mas só para a gente dar risada. Fernando Haddad e o Michel Temer. São ambos libaneses, filhos de libaneses. Eles são lidos no Brasil necessariamente como homens brancos, certo? Nenhum dos dois passa nenhum tipo de constrangimento. Num aeroporto, aqui, né, vai no aeroporto de Confins, é revistado, né, qualquer coisa do tipo. Nos Estados Unidos, eles são árabes, então nos Estados Unidos eles são racializados, são lidos como árabes, né, que não deixa de ser, né, libaneses, árabe, são lidos como árabes e sofreriam uma série de preconceitos, baseado nessas pequenas coisas fenotípicas. O nariz grande, tal coisa, uma tal quantidade de concentração de cabelo na sobrancelha. Isso nos permite concluir que raça é necessariamente relacional. Mesma coisa, não sei quem tem a ocasião de viver ou já viveu em comunidade, em favela, vila, toda favela tem um cara que é chamado alemão ou branquinho. Via de regra, é um cara que só não é preto, sabe? É um cara assim, que só não tem a pele muito escura. E se esse cara vai para um shopping, vai para o Diamond Mall, aqui todo mundo de BH, né? Ou pelo menos conhece. Se esse cara vai para o Diamond, o segurança do Diamond já vai ver ele como uma pessoa passível de ser, sabe, de ficar com os olhos abertos. E esse cara, na comunidade dele, a 20 km dali, é apelidado como alemão. Respondi sua pergunta? É que a raça, ela não existe. É difícil dizer isso, assim, cru e nu, mas o que existe é racialização. Ou seja, o racismo é o que cria a raça, necessariamente. Não tem raça enquanto categoria biológica. Existe raça de cachorro, existe espécie. Nós somos Homo sapiens sapiens. Agora, a gente não tem diferença genética suficiente para dizer que é uma outra raça. E veja, há pouco tempo, turma, tentaram fazer isso, tá? Tentaram abrir lá o crânio dos pretos para medir e ver como é que é. Não, tem esse cara aqui, o crânio dele é diferente, é por isso ele faz esse tal qual coisa. Isso é recente, isso foi ontem na nossa história. Então, provaram empiricamente que não existe raça. Mesmo as próprias teorias racistas provaram que não existe raça. Então, a gente nota que raça é relacional. A raça depende de quem está olhando. Tá, eu vou
Acho que eu vou Deu por outra nó na dimensão aqui. Na verdade, Bruno, é uma resposta muito boa, assim, de muita compreensão. E se eu não me engano, é a segunda vez que você me fala isso, mas acho que Não, é porque é eu ainda não muito. captei. Mas Não, é é muito. excelente. Isso faz muita parte do nosso dia a dia, né? Por Total. isso que eu, via de regra, evito usar a palavra raça, eu uso cor. Sabe? É cor. É Uhum. cor. Porque, inclusive, já, né, em parênteses, já quebrei o pau respeitosamente várias vezes em vários circuitos diferentes do movimento negro, dizendo que eu considero isso um erro político dos mais graves. Dos mais graves. Inclusive, eu tive a oportunidade de quebrar um pau honesto com a Nilma Lino Gomes, que foi ministra da cidadania no governo Dilma. Eu acho o uso da palavra negro, um erro político, um erro estratégico muito grande, porque ela dignifica algo que não deve ser dignificado. Então, para o povão, para quem não tem acesso a essas discussões como a gente tem, o cara ouve negro, fala é outra raça. E se eu ouço outra raça, é Chihuahua e Rottweiler. Porra, eu penso diferenças dessas raças mesmo. Então, tipo assim, um filhote Chihuahua, um filhote Rottweiler são coisas completamente diferentes por natureza. Por natureza. Esse é o centro da questão. E se a gente fala negro, a gente está dizendo que é raça. Se a gente diz que é raça, a gente deixa aberto para ter essa compreensão. Para falar, uma criança com 6 anos, uma criança preta com 6 anos já é uma coisa assim que eu não sei muito bem o que esperar. Já uma criança branca com 6 anos é uma coisa bonitinha, porque... Isso, se a gente fala que é cor, a gente dá um tapa na nossa própria cara e na cara dos outros e fala, gente, é miserável desse tamanho. É a quantidade, é a produção de melanina no organismo do camarada que está fazendo ele tomar 3 tiros pelas costas. Entendeu? Eu tô com 3 dúvidas, provocações, mas eu vou me ater a passar aqui nos comentários. Deixa eu ver se que eu queria explorar mais um pouco, né? A Nando tem uma dúvida, o Igor fez um comentário e tem o comentário também da Júlia. Ananda, uma dúvida que tive nesse trecho dele é quando ele afirma que a eleição do Trump gerou essa perda de salário psicológico. Gerou a perda do salário psicológico? Desculpa, Ananda, não entendi sua dúvida. O Silvio fala isso naquele vídeo? Ele fala algo perto disso. Não sei se foi exatamente isso não, mas ele falou um negócio assim. Que o Trump, ao ser eleito, os brancos perderam esse salário psicológico. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas... Não, perdi. Eu acho que eu sei ao que você está se referindo. Que aí entra no que eu chamei de veneno, no sentido que a gente tem que tomar cuidado. Porque você vê, quando a gente... O que acontece? Qual que é a leitura que é feita desses teóricos na eleição dessas figuras grotescas que aí estão? É uma leitura que é a seguinte, tá o tempo inteiro, antes eu ligava o jornal, era só gente bonita, Cid Moreira, Pedro Bial, William Bonner, Fátima Bernardes, branca, cabelo liso, coisa e tal. Agora tem uma tal de Maju Coutinho, tem uma Aline, tem um tal de programa que chama Nas Gerais. Essa gente preta está vindo e está tomando nossos empregos. A gente está ficando sem emprego. Algo que, na verdade, tem a ver com crise do sistema capitalista, mas a pessoa comum sobrepõe essas leituras e fala, eu estou perdendo emprego, essa turma aqui colorida, LGBTQIA+, está ganhando emprego, eles estão tirando meu emprego. É uma matemática artesanal ali, facinho de ser feita. E aí que tem a ver com essa perda do salário psicológico, que esse fenômeno levou à eleição do Trump. Então, o que é a perda do salário psicológico? Antes, o cara olhava para a TV, todo mundo era que nem ele. Ele era o horizonte de beleza. Ter cabelo liso, pele clara. Agora, é muita propaganda dizendo que o cabelo cacheado, o cabelo crespo é bonito. Você vai na loja Cid, tá cheio de produto para cabelo cacheado, meu cacho, meu sei lá o quê. E o cara fala, esse cara que é o de novo, respeitosamente, tá? Uma categoria analítica sociológica, que é o lixo branco, esse cara fala, porra, agora fodeu. Agora o pouquinho que eu tinha, agora não tá valendo nem a pena não ser preto. Você vê? O cara olha para esse sistema que já tá uma merda, agora ele fala, porra, agora o preto negão tá até melhor que eu. O cara vai lá e tem mais produto pro cabelo, ele tá em toda propaganda, tem vaga de emprego que fala que é exclusiva para inclusão, olha que coisa maluca na cabeça
na cabeça da pessoa que faz essa interpretação. Aí ele quer botar alguém que fala, eu vou acabar com essa porra toda. Essa turma do mimimi tem muito direito. Eu vou botar fogo nisso e a coisa vai esquentar. E daí que vem essas coisas bonitas aí que a gente tá vendo. Te respondi, Ananda? E Natália? Maravilha. A Júlia, comunicação, tem alguns Jorge chamam... Júlia Antoniazzi, companheira querida. Na comunicação temos Jorge da rede social. Exato. Gente, isso aqui não é brincadeira, não. Darwinismo social, teorias da eugenia, eugênicas, assim, uma coisa muito louca, tipo, medir a mão da galera. Então, os pretos daqui até aqui têm, em média, 15 centímetros. Isso quer dizer que ele tem 38% a chance de mais de cometer um homicídio aos 20 anos, sabe? É uma coisa assim... E com financiamento público, tá? E aí a gente poderia fazer uma discussão, que essa sim é infinita, mas essa eu não estou qualificado para levar, que é da implicação do Estado nisso, porque isso tudo, via de regra, é financiamento público. São universidades públicas fazendo esses financiamentos, financiando e realizando essas pesquisas. Então, já houve um tempo no qual tentou-se provar por A mais B que tinha alguma coisa ali. Então, assim, tem alguma coisa que esse cara nasce, ou seja, biológico. Natureza, essência versus existência, né? Ou seja, essência é aquilo que precede a existência da pessoa. Então, essa pessoa, ao sair do ventre aqui, ela já tem alguma coisinha lá. Ela tem alguma coisa que vai fazer ela cometer crimes e sei lá o quê. Então, as explicações mais adequadas que a gente tem hoje em dia são aquelas que tateiam, essas que a gente chama de críticas, que tateiam coisa que a gente sabe, né? O básico. Fala, tipo assim, porra, você tá num lugar, a escola é uma merda, não tem esgoto, não tem uma quadra de futebol, não tem nada, não toca uma musiquinha. Entende? É diferente do menino que acorda, vai, aula de piano, natação, sai na rua, tem rua de paralelepípedo, bonitinha, tem árvore, tem parque. A gente já tem o que a turma chama de ciência da história, né? Olhando essa porrada de tempo, essa porrada de gente sofrendo, a gente já tem fortes indícios de que é o meio que nos faz, né? Então, que o ser humano tem muito pouco que é dele mesmo. Ele tem muito pouco de essencial, tem muito pouco que precede o seu nascimento. Ou seja, a gente nasce com certas estruturas cognitivas, físico-biológicas, e a partir daí o meio que a gente está que vai influenciando, né? E aí caíram por terra essas maluquices todas, né? Que tiveram, via de regra, o ápice no regime nazista. Fala... Tem essa pergunta aí do Igor. Não sei se é do Igor, ok. Que eu queria emendar na pergunta dele, né? Que ele fala sobre raça. Você poderia falar também sobre etnia. E aí eu vou emendar algo que me surtiu também, assim. Você diz sobre um erro estratégico sobre o negro. Mas a identidade incentivada de ser negro poderia se equivaler a uma ideia de consciência de classe, sendo esse o primeiro passo para uma revolução no pensamento marxista? Eu estou misturando coisas aqui que eu não devo misturar. Não, cara, boa pergunta. Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Eu vou responder a sua e vou tentar, a partir dela, ir para a do Igor, tá? Se eu acabar esquecendo, vocês me chamam a atenção, por favor. É uma ótima questão, porque ela, nesse sentido, veja, no Brasil, primeiro, né, limpando o terreno, eu acho um erro, eu pessoalmente, tá? Eu, Bruno, CPF 111, 084, tipo assim, via de regra, a galera não concorda muito comigo, não. Eu estou tentando aí há um tempo. São raros os momentos que eu consigo aplauso nessa hora, né? Vamos dizer assim. Mas o que acontece? O meu problema não é com pensar o negro enquanto categoria. Então, eu usei na bibliografia um livro chamado A Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, que assim, sociólogo sensacional. Não tem problema nenhum enquanto a categoria. Eu tenho problema só com a palavra. Só com a palavra. Porque numa sociedade racista, ninguém quer ser negro. Você vê? Essa é uma coisa que acontece.
A criança descobre que é negra via de regra por uma experiência racista de um outro dizendo: você é um negro, você é um fedorento, você é um qualquer coisa do tipo. Foi assim que foi comigo, imagino que foi com a maioria das pessoas, né? De vários relatos que eu ouvi. É uma categoria na qual você não quer estar, sabe? Você não quer estar. Você fala, não, dessa raça aí... Não, então, ela não agrega tanto quanto ela desorganiza. Isso, pensando na perspectiva... mas eu entendo a sua lógica, que é assim, Brasil, 56% em média de população negra. Vamos chamar de negro, porque se a gente chamar 56% da população para quebrar o pau, porra, metade da população quebrando o pau é muita gente, né? Então, assim, perfeito, muito... E só lembrando, né, que isso varia de acordo com o país, né, no caso, com a formação. O Igor perguntou se a fala sobre o termo raça deixou inquieto e se eu poderia falar mais sobre o termo etnia, pois andam muito juntos em certos cursos. Olha, conheço pouco sobre o termo, cara, conheço pouco mesmo, mas etnia, até onde eu sei, via de regra, tem a ver com uma manifestação cultural de alguma sorte, ou seja, uma manifestação cultural, seja ela religiosa, seja ela até geográfica, né? É um povo com uma história, sei lá, alguma coisa desse tipo. Etnia, eu acho um termo menos horroroso do que raça, porque etnia eu entendo que é algo pós-constituído, ou seja, o cara nasceu, todo mundo tocava flauta e comia pepino, aí ele toca flauta com pepino, aí ele é dessa etnia aí que você pode dar o nome que você quiser, elemento gama, judeu, qualquer coisa do tipo. E aí eu acho, ok, isso é mais humano, né? Porque ele respeita a nossa natureza. Então, ele não essencializa nada. Ou seja, ele vê como pós-constituído. Agora, eu ainda acho que quando a gente está falando da luta antirracista, a gente precisa reduzir a coisa ao tamanho que ela é. Eu te respondi, Igor, ou não? E etnia e raça andam juntos porque... Sim, respondeu sim, obrigado. Imagina. Porque, via de regra, né, a proximidade geográfica, via de regra, também implica na proximidade do tom de pele, do fenótipo, do tamanho de nariz, coisas desse tipo. Perfeito. O que mais, galera? Gente, se alguém mais quiser fazer uma pergunta, acho que esse é o momento, porque chegando aí perto dos últimos 30 minutos, eu queria passar para os grupos, né, para a gente poder já ir para essa parte aí que deve ser feita. Aí, Bruno, pode ficar tranquilo que vem mais perguntas aí. Glória. Me dá então, enquanto o pessoal vai pensando, deixa eu falar 5 minutinhos, uma outra coisa? Claro. Rapidão. Uma coisa que eu tinha adicionado lá, galera, veja, eu fui chamado para fazer algumas falas essas eu construí muito carinho com vocês, porque com quem que eu estou falando? Eu estou falando com gente, eu até falei no início, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas todo mundo é da licenciatura, né, Pedro? Isso, de Geografia Noturno, licenciatura. Geografia Noturno, licenciatura. Perfeito. Licenciatura, minha gente boa, a não ser que você vá concluir e vá fazer outra coisa, via de regra, com choro ou sem choro, 70% ou 80% de vocês vai parar na rede pública. Gostando, não gostando, com choro ou sem choro. E quem é o público da rede pública de ensino? Nessa altura da nossa conversa, eu imagino que vocês já estejam desconfiando que são pessoas pretas. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque vocês vão ver, se os céus da UFMG abençoarem, na Faculdade de Educação, vocês vão ver um conceito chamado violência simbólica. E vocês vão ver que a escola reproduz padrões de discriminação, mesmo se ela quer ficar imparcial. Então, sabe, aquela pessoa que fala, não vamos falar disso não mexe com isso não, sabe, deixa isso para lá, o professor de história ele é descolado, ele fala disso na aula dele, isso não é com a gente não, vamos seguir o nosso. Isso, por si só, é um problema. Isso, por si só, é um problema. Porque a gente está ali, via de regra, destruindo e agredindo as subjetividades de vários e várias crianças, jovens, adolescentes, gente que, fora das quatro paredes da escola, já vai passar o pão que o diabo amassou,
a gente não pode, de forma alguma, reproduzir isso. Não pode de forma alguma. E aí algum de vocês vai ficar com medo, vai falar, puta, eu não tô pronto para ser professor. Não, ninguém nunca tá. Adianto isso aqui para vocês. Eu estudo compulsoriamente, busco me informar, busco participar de tudo que eu posso, e ainda assim eu estou estudando todo dia. Então, isso é o bastante. Isso, que parece pouco, essa insegurança, essa vontade de querer ajudar e não se sentir pronto, de notar que a situação é delicada, é injusta e é desgraçada, via de regra, isso já é tudo que a gente precisa. Isso é tudo que vocês precisam. Então, eu estou chamando a atenção só para esse fato, para vocês não acharem que é uma opção, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu quero chegar lá, vou falar de relevo, climatologia, na aula de geografia humana vou falar capitalismo é isso, socialismo é isso, tal lado, Estados Unidos, Guerra Fria, sei lá o quê, dá minha aulinha, limpa a mão e vou embora. Tem essa opção, mas aí você escolhe por viver uma vida miserável, tendo tido a chance de viver uma vida de ajudar as outras pessoas, mesmo que sejam ajudá-las a notar a condição miserável delas. Então, ao fazer isso, ao optar por esse caminho de vou dar minha aulinha, passar a régua e ir embora, receber meu salário, você se apequena enquanto professor, principalmente, mas, via de regra, você se apequena enquanto ser humano. Então, você está olhando para o horror que está acontecendo e fala, não, não é comigo. Eu venho aqui ensinar geografiazinha escolar, essa coisinha aqui. E é isso, né? Um puxão de orelha preventivo, né? Vamos dizer assim. Bruno, dicas de ouro, assim, francamente. Que bom. Fantástico. Última coisa, eu falei que eu ia falar 5 minutos, tem mais um. Não esperem nada da universidade, tá? Nada. Via de regra, o ponto alto dessa reflexão foi nessa conversa aqui, vai ser a sua aula com o Pedro, que o Pedro está nessa condição de sujeito bem intencionado, que pesquisa, que estuda. Na média, o professor universitário é um sujeito muito, sabe, eu estou aprendendo a usar eufemismos, muito peculiar, sujeito muito peculiar, sou professor universitário. Então não esperem nada do currículo, não esperem nada mesmo. Isso é uma dor que você tem que tomar para si, jogar uma água na cara, tomar um copinho de vergonha e cair para dentro. Simples assim. Não esperem nada, exceto o diploma. O diploma vai chegar, tá? O diploma chega. Fora isso, não tem mais nada, não. Outra dica de ouro, assim, como disse, representou. O Igor levantou a mão. Aí depois da fala do Igor, eu vou convidar os grupos, tá, gente, para falar, porque a gente tem mais meia hora aí, eu acho que vai dar pano para manga. Boa noite, gente, tudo bem? Só para completar a fala do Bruno, porque eu concordo 100% com isso, acho que é uma coisa que a gente tem que realmente pensar, que se preocupar. E trazendo nessa questão das redes sociais, que acho que hoje em dia esse mercado que a gente acaba cobrando até de professores, que está chegando agora para professores, se expandir de uma forma ou outra, mostrar seu serviço em rede social. Então eu vejo muito, por exemplo, no Instagram, no Twitter, muita página, por exemplo, de geografia, tipo, muita mesmo. E às vezes nem é pessoa que já é formada, enfim, mas tem aquela página ali. E assim, 90%, 80% dessas páginas não tentam ter nem um pouco esse viés mais crítico, tentar mostrar ali a raiz do problema. Eles querem passar ali o conteúdo básico, é isso, é aquilo, deixa o pau quebrando nos comentários, essas coisas, quem compartilha, enfim, e não, apesar de poderem, porque assim, a maioria nem está recebendo para isso ainda, né? Alguns recebem, que é mais famoso, mas tem essa oportunidade, não fazem isso, não sei, porque com vontade de agradar sempre esses dois lados, né, que a gente vê muito hoje. Então eu vejo isso muito, acho um problema muito grave. Sem dúvida, companheiro, sem dúvida. E tem uma brincadeira que eu costumo falar, que eu costumo fazer nessas falas, que é a seguinte, vou ficar no meio para agradar os dois lados. Eu dou sempre exemplo de uma briga entre uma criança de 15 anos e uma de 3. Aí você fala, não, eu não vou me envolver com isso para não desagradar nenhum dos dois lados. Você está vendo um menino de 15 anos sendo uma porrada com um de 3. E não preciso descrever as condições materiais dessa briga, mas você fala, não, deixa eu fazer o meu. Eu vim aqui para dar aula, eu vou dar aula. Essa briga está rolando no pátio, isso é com outra pessoa. Isso faz parte de ser humano. Você tem que se implicar naquilo que é problema nosso, né? Não tem problema do outro, o problema é nosso, enquanto coletivo, enquanto
humanidade. Ótima fala, Igor, maravilha. E assim, a opção da pessoa, a pessoa tem a opção de não conhecer. Ninguém pode ser culpado por não conhecer. Então, nossa, minha carne preferida é pé de galinha. Por anos adorei pé de galinha, até que um dia eu conheci alcatra. Sabe, você pode me culpar de falar, não, pé de galinha é minha carne preferida. Eu opto só por comer ela. Se eu não conheço alcatra, agora, se você, né, talvez o exemplo tenha sido um pouco escroto, mas quando você conhece, você tem acesso à discussão mais completa, mais profunda, quando você volta, se você opta por não, aí você se apequenou, aí vai... Se a gente encontrar não dê aula na mesma escola que eu não, que a gente vai tomar puxão de orelha. Com respeito, cafezinho, pá, mas você vai se sentir pequeno, vamos dizer assim. Ótimo. Gente, assim, as participações especiais aqui até agora tem levado para um tom bem, né, sobre uma situação que nós vivemos, sobre essa perspectiva, até o Bruno começou falando sobre essas perspectivas do futuro, mas assim, também não gosto, Bruno, de entregar a conclusão, mas eu acho que assim, no final das contas, a profissão professor é uma profissão que carrega consigo uma responsabilidade e até possibilidades de mudanças, assim, eu ainda por mais contra isso seja teorias, principalmente as marxistas, né, eu acho que o professor tem uma capacidade sim de mudar. Por algo que é até então matemático, né? Por algo que é até Tá me ouvindo ou não? Por algo que é até matemático, né? O cara a cada 1 hora fala com 40 pessoas, né? Isso é um trabalho muito raro, né? 40 pessoas e ele opera com a mente, né? É a coisa mais bela que a gente tem. Então, você não tenha dúvida que o professor tem porque tem essa discussão, inclusive, né? Eu tive acesso a ela na FAI, tipo assim, não é uma opção eu ser um professor medíocre, chegar, fazer meu trabalhinho, passar a régua e ir para casa? Eu sou meio categórico, falar, essa opção sempre tem. Vai ser miserável, encher o rabo de antidepressivo, a vida é ruim, não entendo, coisa mais. Perfeito. Mas a opção está lá, a profissão de professor tem possibilidades infinitamente maiores à infinidade das outras profissões no modo de produção capitalista. Então, você imagina a pessoa que atende, que é operadora de caixa do EPA. Porra, aquilo sim é uma desgraça completa. Aquilo não tem outra opção. Ela não pode fazer o trabalho dela de uma forma diferente. O trabalho dela de uma forma... Puta, hoje eu vou tentar uma coisa diferente aqui no caixa do EPA. Não tem como. O professor pode fazer isso. O professor pode estudar na quinta-feira, chegar na sexta e a aula dele ser outra coisa. Né? Uma das poucas profissões que é possível fazer isso. Então, não se apequenem. Perfeitamente. Chamar então, porque agora vem aí uma cachoeira de perguntas. Grupo 1, da Brenda, da Camila, da Carmen, da Helena, da Mariana, do Igor Augusto. Às vezes eu fico achando que eu sou meio que Faustão, né? Ficar falando nome por nome. É uma bobagem, mas é só para ver se alguém tá aí na aula, já dá aquela acordada. Vocês estão aí com uma questão, né, gente? Vocês devem ter enviado para mim. Aí eu queria um representante para fazer a pergunta para o Bruno, de forma resumida. E aí, caso algum grupo já identifique que a pergunta está muito parecida, dá para fazer um... Quer dizer, as perguntas vão acabar sendo bem parecidas, mas bem parecida mesmo, relacionando com o mesmo tema, com o mesmo vídeo e tal, podem também emendar para a gente já fazer essas ramificações mais próximas. Então, grupo 1, tá aí? Tá sim, professor. Eu só não vou ligar a câmera que a internet tá ruim, tá? Sem problema. Então, a pergunta que a gente fez, né, foi em cima daquele primeiro vídeo que você colocou lá pra gente assistir, que é a entrevista do Florestan Fernandes, e aí, nessa entrevista, ele fala um pouco sobre, bem rapidamente, sobre como que a experiência de vida dele, de origem humilde, né, dele vir de família pobre e tal, não sei o quê, influenciou a produção científica dele. E aí a nossa pergunta ela vem nesse sentido, né, que a gente pensou, que a gente vê muito no âmbito das ciências modernas, uma aversão à presença do sujeito na pesquisa.
no sentido, assim, né, de buscar uma certa neutralidade, entre aspas, assim, naquilo que está se produzindo. A gente sabe que isso é uma coisa complicada e principalmente no âmbito das ciências humanas, né? E as temáticas que elas trabalham. Então, assim, quais são os reflexos disso na geografia quando a gente trata de temas como desigualdade racial, de gênero, desigualdades sociais, entre outros temas que a gente tem? Bela pergunta, bela pergunta. Grupo 1, né? Uhum. Bela pergunta. Obrigado, Helena. Obrigado, pessoal. Então, isso é um equívoco do mais grosseiro, que tem a ver também, quando vocês forem pesquisar, com a história da universidade. A universidade por si só, mas é federal, todo mundo é legal, tem o cabelo colorido, coisas mais, mas é um ambiente liberal que serve ao modo de produção capitalista atualmente. Então, quando você vê, tem pesquisas em física teórica, por exemplo, você vai fazer uma análise de um tal fenômeno. Aí você isola algumas variáveis, né, para chamar de constantes, e você justifica isso e analisa outras. O problema dessa coisa imparcial é que você isola sempre a mesma variável e não está justificando ela. Você está isolando, você está trazendo o capitalismo sempre como constante e não justifica. Então você fala assim, a polícia mata todo ano sei lá quantas mil pessoas negras. E isso não tem nada a ver. Você fala que assim, se você naturaliza o capitalismo, né, você imagina que o mundo do trabalho não tem nada a ver com isso, você começa a passar por umas explicações que são muito esquisitas e não são científicas. E aí você é um profissional medíocre, pode ser um cientista medíocre, tem médico medíocre, tem doutor medíocre, tem tudo. Então tem o cara, aí tem um maluco que explica, que fala, não, preto é assim mesmo, é criminoso, nasce ruim, tem que matar. Aí tem o outro, um pouquinho melhor intencionado, que é o não justpositivista, às vezes, que vai dizer, olha, nós precisamos dar formações para a polícia, entendeu? Nós temos que ir lá ter uma gente bonita da faculdade de humanas para dar uma formações para os policiais, para que a polícia deixe de ser uma instituição. Não, a polícia é uma instituição de proteção da propriedade privada. É porque um tem e outro não tem. Se eu enfiar a mão do que tem no que não tem, é problema. Então, o problema por si só é o ter ou não ter. E se você naturaliza, não, tem gente que nasce com e tem gente que nasce sem. E a vida é essa. Se você naturaliza pobre, miserável, como uma categoria autoconstituída, ou seja, uma categoria que existe sozinha. O mundo normal, na natureza, na selva, a pessoa nasce pobre. Você vê de longe, eu sei, é pobre. Você naturaliza isso, está fazendo uma análise medíocre errada. E enquanto professor de geografia, você pode fazer isso também. E é preciso tomar esse cuidado, inclusive. Você precisa tatear ao fundo das questões, claro que respeitando aquelas que já tiveram, aquelas compreensões que já tiveram o teste do tempo, né, que já foram, enfim, né. E acho que é isso. Te respondi, Helena? Respondeu a nossa pergunta, sim, Bruno. Obrigada. Imagina. Ótima pergunta mesmo. Legal. Vou então convidar o grupo 2 e até o grupo 2 se organizar aí, Joyce e Ananda. Eu, por lógica aqui, né, já que vocês já estão tentando há muito tempo entrar nos grupos aí, vamos definir o seguinte: Joyce, você fica no 1, Ananda, você fica no 3, que são os grupos que estão com menos pessoas, tá? E aí, no caso, só o 5 que vai ficar com mais prejudicado em termos de pessoas. Mas por ser o último a apresentar também, acredito que isso vai ter um equilíbrio. Então, grupo 1, se puder aí fazer esse favor de adicionar a Joyce e grupo, eu falei 3, né? Puder adicionar a Ananda. Beleza? Grupo 2, fica à vontade para fazer a pergunta. A gente está numa discussão aqui para ver se ela já foi respondida ou não, mas se for, então você pode ignorar, eu vou fazer ela aqui. Então, porque lá nos vídeos eles falam que o problema racial ele é resultante de questões de ordem classicista e econômica, né? E que elas poderiam ser solucionadas com a superação do modo de produção capitalista.
Mas a gente também tem autores modernos, como a Djamila, o Silvio de Almeida, que defendem e eles atuam na educação antirracista de forma contínua. E aí a gente quer saber de que forma que essa metodologia educacional antirracista, como que ela se revela na sociedade e que efeitos que elas produzem atualmente. E se essa educação antirracista ela é capaz de combater e amenizar o racismo estrutural e institucional. Ótimo, uma boa pergunta Sem que também. o modo de produção seja enfim, substituído e solucionado, né? Perfeito. Simples e objetivamente, não. A pessoa que, por exemplo, o Silvio Almeida, o livro dele, Racismo Estrutural, foi usado para pensar essa aula também. O nome sugere. Então, assim, racismo estrutural. Tem uma estrutura e assim, estrutura é diferente de acabamento, né? Então, se a gente está imaginando um prédio, estrutura é a viga. Então, vamos refazer um prédio? Vamos ter que derrubar e fazer de novo, né? Vamos ter que tirar as vigas. Então, quem parte dessa leitura, via de regra, nota como modo de produção capitalista sendo essa estrutura. Curiosamente, tem autores que veem outras estruturas. Não li vários deles, que tem umas coisas um pouco viajadas, mas tem gente que vê outras estruturas que estruturam o racismo estrutural. Então, para quem entende que o modo de produção capitalista é o que é essa estrutura, a pessoa entende que a superação dele é a única forma de resolver o racismo. Agora, isso não significa, pessoal, dizer que não é necessário ou que paliativos não funcionem, né? Então, a gente toma remédio para dor, mesmo a gente faz o tratamento, mas toma remédio para dor também, para aliviar. Então, isso que se chamou de educação antirracista tem dois âmbitos. Tem o âmbito mais tópico, tem o âmbito da pomadinha e tem o âmbito de um paracetamol 750 miligramas. O âmbito tópico é aquela coisa assim, coisas que você não deve falar se não quiser ofender, tal, sabe? É aquela coisa assim, que você, porra, beleza, talvez seja bom para mandar ali para uma tia branca, rica, de meia idade, aquele parente ali que fala aquelas escrotices na mesa, mas para começar a conversa. Agora, ficar nisso, isso daí é muito medíocre, né? E isso não resolve o racismo, evidentemente, porque tem uma concepção do racismo que é uma individualista. O Silvio Almeida, no livro dele, faz uma classificação similar a essa que a gente fez aqui na aula. Ele separa entre racismo individual, concepção individualista, institucional e estrutural. A individualista é esse mundo muito bonito da Globo, assim, que tipo, apareceu um racista, meu Deus, vamos prender, vamos matar, não sei o quê. Então chega num dia que se a gente matar todo mundo, prender todo mundo, mandar para não sei que onde, todo mundo que for racista, acabou. E vocês vão ver que mais ou menos é uma lógica de sinal oposto daquela bandido bom e bandido morto, né? Então, assim, bandido de novo como uma categoria ontológica. Então, assim, vamos matar amanhã todos os bandidos. Na sexta-feira vai ter bandido de novo, entende? Vai ter crime, enquanto, sabe? É simples assim. E essa concepção toma, pessoal, o racismo como algo, essa primeira individualista, como se fosse uma burrice. O cara não se informou, o cara está desatualizado, ou ele é de uma outra geração, né? A piada que a turma faz lá no Don't Look Up, né? É de uma outra geração, ele não se informou, ou ele é um safado, ele é um... E veja, de novo, uma coisa não elimina a outra. A gente não tá com aquele brinquedinho que é uma caixa com o triângulo, a bola e o quadrado que você tem que encaixar. Se não encaixa, não encaixa no outro. Essas coisas podem coexistir. Então, o cara fala uma coisa flagrantemente racista, pode descer a porrada e tá tudo certo. E a estrutura tem que ser combatida ainda, sabe? Então, a vida anda. Agora, saber identificar com quem você tem que ser tiozinho, Paulo Freire, pá, coração quentinho e trocar ideia na paz... e saber identificar quem é fogo nos racistas, jonga no ouvido deles, é parte do trabalho. Que, às vezes, nem todo militante, nem toda pessoa preta, nem toda pessoa racializada, oprimida, está afim. Isso é plausível também, entende? Isso faz parte do racismo também, inclusive. Achar que todo mundo que está na condição de oprimido tem que saber da sua opressão e tem que estar lutando contra. Então, assim, esse é um engano. E, de novo, você vê, tem essa formação tópica, né, que vamos passar um folhetinho dizendo o que pode, não pode dizer, né, um manualzinho
não diga isso, porque senão você vai ser cancelado, né? Essa é uma coisa, né? Tipo, tem coisas que você não pode dizer na roda dos amiguinhos, que senão você não é cool, você não é mais chamado pro sei lá o quê. Não, isso é uma bosta, entendeu? O cara, se vir pra pessoa se coibir e ficar pensando merda, não, meu irmão, prefiro que você chega, fala merda comigo e vamos conversar, vamos tentar achar a raiz dela. E aí sim é uma educação antirracista. Tipo assim, vamos puxando de onde que vem. Vamos puxando de onde que vem e tentar atacar para transformar, sabe? Isso que sobredetermina esse pensamento, essa fala, essa atitude racista. Eu te respondi, pessoal? Sim. Ótimo, obrigada. Imagina. Perfeito. Grupo 3, agora com uma nova integrante também, né? Ananda, pode fazer a pergunta. Grupo 3. Vamos lá, vamos de Faustão. Pega o papelzinho. Ananda, pegar o papel. Ananda, Wesley, Wagner, Stella, Igor Dione e Igara. Bom, Ananda, vamos lá, vai com a sua então. Ok. Na verdade, são muitas, né, Ananda? Eu abri aqui o seu documento. Vamos fazer o seguinte. Enquanto você digita, eu vou passar para o grupo 4, ok? Na verdade foi rápido. Achei que você ia digitar as outras questões, mas vamos lá. Como combinar classe e raça para projetar o que deve ser o Brasil como sociedade igualitária no futuro? Nó. Vamos sentar e vamos pleitear aí uma presidência, vamos cair no ministério, porque se a gente descobrir... Ótima pergunta. Vê, eu acho, Ananda, eu penso, e de novo, insisto que eu não estou falando por nenhuma organização, nenhum movimento, tá? Eu penso em estratégias, tem várias estratégias, mas um ponto inicial de pensamento é pegar por baixo e começar com o básico e ver quem será o público desse básico. Então, para mim, assim, hoje 19 milhões de pessoas não morreram, não comeram, 19 milhões de pessoas não comeram. Mais de 40% das crianças não estão se alimentando devidamente para ter propriamente a formação do cérebro. Isso no Brasil de hoje, tá? Não estou inventando não, são dados. Então tem gente sem comer, atualmente. Tem gente sem comer, tem gente sem morar. Isso seria o básico. Para mim, partiria disso, a gente pegaria a categoria dignidade humana, ver quem seriam os contemplados, ver quais seriam as populações que necessitariam de ter sua dignidade humana devolvida, e a gente trabalharia a partir daí, sabe? Seria, a princípio, isso. E combinar classe e raça, classe e raça, ela tem uma frase nesse livro que eu recomendei para vocês, da Armadilha de Identidade, que acho muito simbólico, que é: a raça é a forma como a classe é vivida. Olha que legal, a raça é a forma como se vive a classe. Ou seja, a sua classe, você tem que trabalhar. Você é do time que, se não trabalhar, não recebe salário, você não paga a conta. Então você fica sem luz, sem água, sem comida, coisas mais. Beleza. E essa é a sua classe. Agora, se você sai na rua e você vai ver a novela e você é bonito, né? As pessoas que parecem com você são tidas como padrões de beleza, coisas mais, você tem uma experiência, que é a raça, que é um pouco, né, atenua um pouco sua experiência de trabalhar. Você se vê nos outdoors, nos manequins da loja, e então, eu imagino que, se você focar na classe, óbvio que considerando quem é essa classe, né? Então, se eu estivesse imaginar essa mesma aula aqui para um público de irlandeses
pobres na Inglaterra. Eu estaria mobilizando outras categorias, né, para conversar com eles. Seriam, na prática, as mesmas categorias, mas materializadas de outras formas. Então, quando você sabe quem é a cara, qual que é o cheiro da classe, seria a raça, você sabe do que eles precisam. Então, você sabe quais são as lutas que devem ser construídas e qual que é isso que você chamou, né, de projetar o que deve ser o Brasil como sociedade igualitária no futuro, né? Você sabe qual que é o horizonte, você sabe para onde você quer ir. Se você sabe quem é que está mais afundado na lama, né, qual que é a altura, qual que é o peso, qual que é a cor dessa pessoa, você sabe para onde você quer ir e baseado nessa conta, você sabe mais ou menos traçar o caminho. Te respondi, Ananda? Imagina. Perfeito. Grupo 4, então. Bernardo, Cindy, Robson, Edson, Igor Duarte, Olá. Bruna e Guilherme. Boa noite de novo. Colega. Então, eu tenho muita certeza, assim, que você já respondeu a nossa pergunta. Porém, eu vou colocar aqui, porque vai que surge novas falas, né? Porque o que acontece? O nosso caminho foi o seguinte. Nós pensamos nessa questão de que na desigualdade socioespacial, e aí pensando que nas periferias, nos espaços mais periféricos, a população ela tem é majoritariamente preta, a gente sabe. Porém, existe essas outras cores, como você mesmo disse, a questão lá deu o exemplo lá do alemão, né? Do alemão que na comunidade tem esse apelido e no Diamond Ball seria tratado da mesma maneira como seria tratado qualquer outro dessa periferia. E aí a gente põe nessa linha assim, de como que também, né, nessa questão de pensar nas possibilidades, de como que seria a melhor forma da gente criar uma narrativa de que essa luta contra a desigualdade socioespacial, ela não está apenas na população, assim, a gente não tem que falar apenas para a população preta, não é apenas a população preta que tem que lutar por isso, e sim todos, basicamente, todas as classes. E aí você respondeu um pouco isso na pergunta anterior, mas se você quiser falar um pouco mais... Perfeito. Eu vou para responder, Igor, trabalhar com duas categorias de análise principais, que são universalidade e particularidade. Então, universal e particular. A resposta, simples e objetivamente, é tentar fazer um discurso que visa ser mais universal, em detrimento a um discurso particular. Veja, se eu falo, quem tem fome tem que comer, vamos lutar para que todos possam comer. A chance de eu trazer preto, branco, asiático, né, a todas as pessoas inseridas nesse contexto, é uma. Agora, se eu falo, estou aqui na luta pelas pessoas transcadeirantes, anãs, entende? Vou caminhando rumo à particularidade, a chance de eu contemplar um grupo maior de pessoas para as lutas políticas, ela vai diminuindo. Ou seja, tenha sempre essas duas categorias em mente, universal e particular. O nosso discurso, nossa conversa tem que ser sempre um universal que abranja todas as particularidades. Então, a pessoa trans, cadeirante, sei lá o que sofre, passa o diabo na vida, está dentro desse guarda-chuva do quem tem fome tem que comer. Sabe, a cidade tem que ser acessível para todos. Todos têm que ter oportunidade. O negócio é que tem uma camada acima do universal, que é o genérico, entendeu? Que é esse discurso criança-esperança, sabe? Uma coisa... Se a gente está falando aqui de luta política, e a profissão docente, a profissão, via de regra, visceralmente política, a gente está falando de uma coisa que tem que ser universal, mas não pode ser genérica. Então, a gente pode dar o nome da categoria universal, então falar pobres, desgraçados, aqueles que não têm saneamento básico. Isso é ir nomeando. E você, dentro desse universal, você pode, numa fala, caminhar para o particular e retornar para o universal. Sabe? Então, falar, meu irmão,
você tá aí fudido, tem um outro que tá mais fudido que você, mas você também tá fudido, venha você e venha o outro também, sabe? As falas, nesse sentido, são estrategicamente mais inteligentes, né? Se a gente está falando de política a gente está falando de participação popular, via de regra, né? Porque eu acho que ninguém aqui tem esperança de mandar e-mail pro aquele menino lá, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, ninguém tem esperança disso, né? De que a coisa vai se resolver por aí. Então, a gente precisa de gente, e para fazer a pessoa levantar, ela tem que se sentir contemplada pela conversa, entendeu? Porque a pessoa que está nesse lugar de lixo branco, ela, via de regra, ela quer que se foda mesmo. Ela nunca vai falar. Por mais que eu falar, eu vou resolver para todos os pretos, vou resolver para quem é preto e tem fome. Ela estaria contemplada nisso na prática, para quem é periférico e tem fome. Mas ela fala, não, isso não é comigo, não. Eu não sou disso, sabe? É aquilo que eu falei relacionado ao uso da palavra negro. Numa sociedade racista, ninguém se auto-identifica. Isso, só um pequeno detalhe, super aleatório. Eu trabalhei 3 anos no IBGE fazendo essas pesquisas. E a autodeclaração é poluída pelo racismo, inclusive, gente. Muito engraçado isso. Então, a pessoa ali, sabe, preto de brilhar do sol, assim, pá, e... O que você é? Pardo. E, sabe, é assim, de jeito nenhum. É uma coisa muito louca mesmo, muito louca mesmo. Então, se a gente conhece essa realidade racista do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. Por isso que as lógicas de lá não podem ser transplantadas automaticamente para cá. Porque lá não tem conversa. Lá eles tiveram um regime de segregação jurídico, né? A gente está falando do nosso querido direito. Então, o cara não tinha dúvida, meu irmão. Ele saía, ele não podia entrar no lugar. Ele tomava na orelha, ele ouvia em casa e falava, ó, você é isso aí. E vão te tratar como isso, não tem conversa. Não tem você tem a pele um pouco mais clara, o cara vai aliviar. Não, tinha uma lei, o cara pegava lá e falava, aqui não. Então, lá essa estratégia é boa. Então, quando eu falo Black Lives Matter, lá eu estou falando por 13% da população. A turma, todo mundo, ninguém ali tem dúvida. Acha, não, eu só sou moreno, né? Aqui a gente vê esse discurso aí do Gilberto Freire que tá no nosso dia a dia, né? Só é moreno claro, moreno escuro, bronzeado, né? A gente tem todo tipo de categoria para não falar preto, né? Então a gente tem que ficar atento nessa luta política, entendeu? Na nossa ação, a gente tem que ficar atento para como a gente mobiliza essas categorias. Nossa, muito obrigado pela resposta. Muito obrigado. Imagina, querido. E eu gostaria de fazer uma ressalva. Professor Pedro, não, mas o que condiz mais é no nosso documento que a gente enviou. É porque eu reli aqui e a gente usou uma palavrinha que poderia ser mudada. Não entendi. O que é? É que a gente utilizou uma palavrinha que poderia ser mudada. E aí a questão que vocês enviaram? Sim, e aí eu gostaria de perguntar se a gente pode reenviar. Tá, quem enviou? Foi o... Aqui tá foi com a quem? Bruna, não foi? Eu acho que foi a Bruna que enviou. Bruna Eduarda? Tá, pode enviar, mas assim, okay. Eu acho que não tem necessidade, pra falar a verdade. Ah, então? Então mas tá caso okay. Vocês queiram, né, uma palavra que vocês não estejam gostando, quiser enviar também, mas não tem problema, tá? Ok, obrigado. Inclusive, se quiser falar sobre isso também aqui, e compartilhar também, tá, é bem-vindo. Então, é que a gente... só um minuto, deixa eu abrir aqui, que eu já tinha saído do documento. É que a gente usou, né, abre aspas, né? Qual a melhor forma de construirmos uma narrativa em que a luta pela desigualdade socioespacial... A gente não está lutando pela desigualdade, a gente está lutando contra a desigualdade. E aí, essa palavrinha. Não precisa então, não precisa não. Sei lá, às vezes vocês pegaram uma palavra que aqui se tornou, querem mudar para algo mais, sei lá, politicamente correto, afinal é isso que o Bruno tá falando aqui. Brincando. Beleza. Então tá bom, então. Obrigado, mandar, gente. Tá ok, tá tudo certo. Agora vamos pro último grupo 5. Algum representante aí? Boa noite, professor. Oi, pessoal. Boa noite, meu querido. Boa noite. Opa. Ô Vitor, você quer... Pode ir lá, JC. Ah, não, então beleza. Bom, eu vou ler a pergunta aqui para vocês. Apesar de no Brasil a composição racial não ser muito bem delimitada, devido à miscigenação prematura, desde o início de sua formação territorial,
Mesmo assim, há pesquisas e censos feitos por instituições públicas que entendem que no Brasil as pessoas devem ser classificadas por cor de pele e etnograficamente também. Existe algum tipo de ressentimento branco no Brasil atual? Se sim, em quais estados ele ocorre majoritariamente e como ele se caracteriza? Boa pergunta, boa pergunta. Cara, um outro exemplo, falei de Santa Catarina, né? Os estados do Sul, via de regra, você quer encontrar gente com coisa aqui, o capuzinho da Ku Klux Klan, é lá, assim, com todo respeito. É branco, pobre, ressentido do sul do Brasil, dos interiores principalmente. Mas, curiosamente, a gente tem o interior paulista também, uma turma esquisita nesse aspecto. Porque você vê, é muito diferente. Por isso que a categoria classe é tão interessante. E classe, gente, uma ressalva, não pode ser confundida com renda, tá? O outro exemplo, o goleiro Fábio, né? A renda do goleiro Fábio, imagino que seja superior à de todos nós aqui juntos, mas o goleiro Fábio não é dono de indústria, não entende esse tipo de coisa, ele não é quem detém os meios de produção, não é um burguês, no sentido restrito da palavra, né? A gente usa essa palavra brincando, fulano é mal burguês, sei lá o quê, mas ela tem um sentido sociológico. Enfim, tem um ressentimento, cara, pós esses movimentos estrategicamente equivocados da nossa, eu vou ser gentil aqui, tá? Da nossa esquerda, de escolher essa retórica importada automaticamente dos Estados Unidos, o que o pessoal chama de transplantou mecanicamente, né? Ou seja, não cabia, fizeram caber, e isso gera ressentimento, porque eu poderia entrar numa definição psicanalítica de ressentimento aqui que eu gosto, que é assim, ressentir, você sente de novo, então aconteceu uma coisa, você não tinha energia vital bastante para agir na hora, você vai para casa e depois você sente aquilo, fala, puta, mas o cara era muito mais forte que eu, o cara, sabe, era uma bosta, nunca tive chance, tal, né? Então, ele principalmente pós esses movimentos do empoderamento, da representatividade, que, de novo, gente, eu não estou dizendo que não é importante, tá? De novo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se a luta se resume a isso e não é explicada, a gente cai nesses problemas, que é 75% de uma população miserável, que é o caso de Santa Catarina, da cidade de Concórdia, tá? Eu tô falando, população desgraçadamente desgraçada, votar num cara que fala que é liberal. Então, assim, não precisa conhecer o que é liberal na prática, mas o cara fala, olha, tem Estado demais, o que é do Estado eu vou cortar. E o cara já mal e mal tá se fudendo ali com um posto de saúde meia boca, uma escolinha capenga, e o cara vai lá e dá o voto nesse cara? O cara, isso é ressentimento. Então teve outra parte do discurso desse caboclo que o interessou. E aí a gente nota o nosso erro estratégico, né? Então, o que é que a gente falou que levou a pessoa a ficar ressentida, né? Então, qual foi a narrativa que a gente escolheu que, ao invés de aglutinar, ao invés de se propor universal, ela foi particularista, sabe? Acho que é isso, né? Agora, Júlio, você repete o início da pergunta, por favor? Você falou categorização, etnografia... A gente, tipo, pensou assim, no Brasil, aqui não existe aquela composição racial, assim, de ser delimitada de uma área, sabe? Entendi. Ótimo. Hoje em dia, a tendência, conforme a humanidade transa entre si, a tendência é isso deixando de existir, né? Só que, conforme se manifesta na prática, a gente não pode negar. Então, é importante para a gente, até para políticas públicas, cara, deixa eu te dar um exemplo. Eu vou fazer política de habitação social em Belo Horizonte. Qual é a cor das pessoas que moram na rua aqui? Sabe? Qual é a cor das pessoas que moram na rua na maioria dos lugares? Então, essas categorias são necessárias para que a gente possa destinar esforços. E aí, você pode ter esforços no âmbito público, no âmbito privado, no âmbito individual.
Então a empresa tá, por que agora na loja Sede, toda loja de cabelo tá, graças a Deus, tá, por sinal, tá cheio de produto para cabelo cacheado? Porque é um mercado, sabe, houve essa informação, tanto por cento da população é tal, essa galera tá com voz, vamos embora, sabe? Percebe? Já te respondi? Sim, claro, perfeitamente. Excelente, pessoal. Excelente, grupos. Obrigado aí pela participação dos grupos. O pessoal aqui foi sintetizando as perguntas. E nesse momento aí, nós encerramos essa parte aí que deveria ser feita, mas deixamos aí para você, Bruno. Só agradecer, galera. É uma satisfação. Eu queria ter passado na faculdade com mais professores como o Pedro, né? Fazer um agradecimento assim, é muito virtuoso abrir espaço para os outros, né? Então, você incorporar várias conversas, você ampliar a conversa e não restringi-la, esse é um movimento que a faculdade, via de regra, faz o contrário. Então, via de regra, faz o contrário. É tipo assim, não, isso aqui quem sabe sou eu. Não vamos nem discutir aqui na frente dos meus alunos, não. E é justamente esse movimento de ampliação que nos permite construir opiniões, né? Construir estruturas de reflexão muito mais qualificadas, né? Então, eu vivo imaginando se minha trajetória na UFMG tivesse sido com professores mais parecidos contigo. Eu falo, nossa, talvez hoje eu não tivesse tanto ódio no peito, né? Porque não sei se minha fala transborda, mas tem um quesinho de ódio brabo. E assim, é isso, gente. A cada passo que a gente dá para frente, a gente tem que ter os braços para o lado para trazer mais pessoas junto, entendeu? Então, não dê 2 passos sem ninguém ao seu lado. Não mesmo. Essa metáfora se aplica tanto às reflexões, quanto à luta política, quanto à prática de vocês em sala de aula. E evitem interditar o debate. Eu sei que está na moda, né? Interditar o debate é isso. Tipo, nossa, o cara falou tal coisa. Né? Evitem. Isso, via de regra, cria um ambiente no qual a gente não aprende, né? Então, eu vou escutar o cara que não me xinga quando eu falo isso. O cara que não me xinga quando eu falo isso é o cara que fala isso porque é um racista safado. Então vou aprender com esse cara, porque eu estou conversando com ele. Então, interessante. Assim, percebam essa contradição. E é isso. Agradecer, eu vou passar para o Pedro, para ele passar para vocês minhas referências. Tem algumas das que eu consultei, mas espero não ter feito muito pesado teoricamente a aula. Espero ter conseguido transitar para o concreto. É isso. Agradeço pela atenção de todos. Bruno, eu quero agradecer. É uma honra ter recebido você aqui. Na verdade, essa oportunidade de estar aqui, né, recebendo você, recebendo os demais professores, acho que está sendo muito assertiva, muito, muito certeira, muito feliz, porque acho que assim, vocês são professores que atravessaram, né, já essa profissão, têm experiências, tramas de vida e trazem discussões que, como você disse, ampliam o debate. E acho que você também foi bem certeiro ao dizer isso, porque realmente a academia está... Acho que você sintetizou muito bem, mais uma vez. Mas também quero agradecer em nome aí da turma e da UFMG também, porque acho que são essas participações que mostram, como você disse, o que é a universidade, né? Está contribuindo muito aí com a formação dos futuros professores. É uma aula que vai estar aí disponibilizada, então, se quiser depois replicar, acho que é um ganho coletivo. Acho que ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando aqui, tá? Também quero agradecer pessoas aí, os alunos que participaram. Também eu sei que tem participações especiais aí na plateia. Muito obrigado, gente, pela participação. Eu acho que a Igara levantou a mão. Se quiser falar alguma coisa, Igara. Eu levantei e abaixei, porque eu ia só agradecer e falar com o Bruno, que te achei muito massa, Bruno. Achei muito massa te ouvir. Muito obrigado. Que bom, querido. Muito obrigado. Que bom. Aproveitar essa deixa, fazer um falso merchan, não é merchan de bosta nenhuma, né? Enfim, eu faço isso. Via de regra, eu cobro de quem tem muito dinheiro, de quem pode pagar, mas o Pedro disponibiliza meu contato, eu faço falas, né? Precisarem
de qualquer palestra, né? Não gosto desse termo, mas alguma fala sobre qualquer dos temas que eu domino, claro, né? Eu não vou falar de, né, filosofia da astrofísica, enfim. Me chamem, eu tô super dentro, me chamem para tirar dúvida. O que eu não souber, eu pesquiso. Adoro descobrir coisas que eu não sei também. Bruno, é um espaço super aberto, na verdade, assim, sobre aquilo que você, para além... porque eu acho que professor, acho que para além de uma profissão, sei lá, é um estado, assim. O professor tem uma pluralidade, assim, de coisas que a gente faz. Enfim, não quero chegar nesse assunto, porque acho que vou precisar de me explicar aqui. Mas se você quiser deixar depois algum contato, eu passo depois para os alunos aqui. Você disse que você se tinha limitado inicialmente para o assunto de futebol, mas você já soltou uma lá do Fábio, assim. Você viu? Então eu acho que é mais amplo Eu do que você está tento, se cara. modesto aqui. Eu tento, tem que ter, porque às vezes quando eu encontro família eu tenho que dar uma pesquisada de futebol, sabe? Senão eu fico sem assunto, né? Tem que me inteirar um pouco ali, Perfeitamente. para não ser Mas, chatão Brunão, também, né? uma honra, assim, acho que, assim, nós estamos limitados aqui em relação ao tempo, mas, gente, eu realmente gosto muito de sentar com o Bruno e conversar, porque sai assunto, é um cara muito sagaz e tem vários, né, traquejos, assim, que você sai de lá aprendendo, né? O assunto pode ser filosofia da astrofísica, que a gente saia concluindo alguma coisa aí. Então fica aí Imagina. esse convite também para você mandar o seu contato, realmente, para caso você queira. Fechou. Estou super disponível. Inclusive, vejo stories de todos os meus alunos no WhatsApp, né, que não tem Instagram, e fico comentando lá, assistente K-pop e tudo aí, o bicho pega comigo. Podem tirar dúvidas. Estou disponível. Vou mandar meu contato lá. Ótimo. Falou, gente. Muito Bruno, mais uma obrigado. vez, muito obrigado. Uma honra. Valeu mesmo. Boa Até a noite. próxima oportunidade. Valeu, Bruno. Obrigadão. Falou. E, pessoal,